Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Nós estamos falando aqui a respeito da Bíblia, a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia, você já sabe, estamos aqui todo dia para falar a respeito disso. Segunda a sexta-feira em 2 horários, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. Você sempre o nosso convidado mais que especial. Nós estamos no Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia, aquele testamento que fala a respeito de Jesus Cristo, que fala do amor de Deus e da graça que foi derramado sobre nós, já que nós não tínhamos condições de, por nós mesmos, encontrarmos solução para os nossos problemas e até mesmo para o maior deles, a morte. E por isso Deus, no seu infinito amor, nos mandou Jesus Cristo para que nos pudesse dar vida eterna, vida com abundância, vida com quantidade, vida com qualidade. É isso que Jesus Cristo faz por cada um de nós. E nós vamos falar hoje a respeito da carta aos Gálatas. Os Gálatas eram um povo que vivia na Galácia. E o apóstolo Paulo foi quem escreveu uma carta aos membros da igreja da Galácia, ou seja, aos Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu essa carta ali para o ano 50, depois de Cristo, da nossa era. E por que ele escreveu essa carta? Como eu já disse, as cartas geralmente eram motivadas ou por questões que os líderes levantavam e mandavam para o apóstolo Paulo, ou então ele ouvia falar que aquela igreja estava com algum problema, ou então ele mesmo sabia do problema, já que ele tinha convivido com a igreja por um período. No caso da igreja dos Gálatas, ele tinha estado por lá na sua terceira viagem missionária. Geralmente essas igrejas foram abertas por ele mesmo. Então ele conhecia sua membresia, sua liderança e sabia exatamente quais eram as situações que precisavam de aconselhamento ali. No caso deles, então, qual era o problema para que ele escrevesse uma carta orientando? Os Gálatas estavam divididos, querendo entender se eles deveriam também seguir as leis judaicas. Porque eles estavam ali com as escrituras, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, que ele tem 2 tipos de lei. Tem leis que a gente chama de cerimoniais. Essas leis cerimoniais, elas foram dadas ao povo judeu com um propósito específico para um tempo específico. Deus deixa isso claro. E depois no Novo Testamento, essas leis elas não são mudadas, mas elas têm agora um novo significado. Porque antigamente a lei fazia com que as pessoas entendessem o quanto elas precisavam de Deus. Fazia com que elas observassem a necessidade que elas tinham de um Salvador, de alguém que viesse para fazer por eles aquilo que não era possível fazer. E aí então vem Jesus e ele mostra através da lei, através das regras que foram dadas, que o suprimento dessa necessidade que o homem tem, como nós podemos ter isso de uma maneira completa na nossa vida, é através de Jesus. E ele veio. E o Novo Testamento vem para dizer isso. Então, as leis cerimoniais, que também eram dadas, por exemplo, no deserto, quando eles ainda eram peregrinos, por conta das necessidades que aquele ambiente trazia. Mas mais tarde, essas regras cerimoniais, elas já deixaram de ser necessárias. Existiam também as leis morais. As leis morais eram leis que deveriam ser observadas por toda a vida da humanidade aqui na Terra. Por quê? Porque essas leis morais, elas falam a respeito do relacionamento que temos uns com os outros. E esses relacionamentos interpessoais, os relacionamentos de amizade, familiares, conjugais e etc. Esses relacionamentos de trabalho, todo tipo de relacionamento humano que se trava aqui entre nós, esses relacionamentos vão existir enquanto estivermos aqui. Por isso que as leis morais, elas não passam. As leis cerimoniais, elas podem ser repensadas de acordo com a situação em que eles estivessem vivendo, ou o lugar, e assim vai. Bom, e aí os Gálatas estavam assim preocupados. Temos que seguir também as leis cerimoniais? E eles começaram a obrigar aqueles que não eram judeus a seguir as regras que os judeus seguiam por conta das suas atividades ou dos momentos em que eles estavam caminhando para chegar à plenitude do conhecimento de Deus e das suas coisas. E aí o apóstolo Paulo escreve para eles para dizer, gente, não é bem assim. Mas para que ele faça isso,
Nos primeiros capítulos, que aliás essa carta tem 6 capítulos, sendo o nono livro do Novo Testamento. São 6 capítulos. Então, entre os capítulos 1 e 2, nesses capítulos, ele defende o seu apostolado. Ele fala, olha, eu tenho bom relacionamento com os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Ele fala das marcas do seu apostolado e que ele tinha então autoridade para dizer o que ele ia falar a partir daquele momento. Então, nos 2 primeiros capítulos, ele faz uma defesa do seu apostolado. Depois dos capítulos 3 a 5, ele fala da liberdade que há em Cristo e não na lei. Ele fala para eles, puxa, que estranho vocês tão rápido saírem da graça de Deus para entrarem de novo debaixo de jugo, debaixo de pressão, sabe, de coisas que vocês já não tinham mais que se preocupar, porque vocês já foram ensinados que havia distinção de regras dadas aos judeus e dadas àqueles que agora são de Cristo. Então ele fala, parem com isso, porque isso tudo é hipocrisia. É muito bom você ter uma listinha de regras, né? Aí você segue essa listinha e você fica satisfeito e fala, tá tudo bem. Se fosse para ter uma listinha de regras e a gente seguir essa listinha, Jesus Cristo não precisaria ter sofrido tudo o que sofreu. Jesus Cristo não precisaria ter morrido como morreu. E ter passado tudo o que passou, o desprezo, o abandono, a traição. Se fosse simplesmente para que os homens pudessem seguir algumas regras. Querido, então, essas regras que são colocadas, que ainda são, existem alguns movimentos que te ditam regras e querem fazer com que você fique em paz quando você consegue cumprir aquelas regras, mas isso é hipocrisia. Porque normalmente, aí o apóstolo Paulo vai falar, existe uma distinção que a gente precisa entender, que é a carne e o espírito. Quando a gente consegue fazer alguma coisa pela carne, ou seja, o meu próprio eu consegue vencer essas regras, a gente nada mais está fazendo do que alimentando o nosso próprio ego. Porque depois que eu consigo vencer, o que eu quero fazer? Eu quero me ensoberbecer, eu quero me orgulhar para dizer, tá vendo? Eu consigo, eu posso, e o meu nome tem que ser garantido. E eu começo a me sentir superior aos outros, e o apóstolo Paulo fala então para eles, parem com isso. Isso não agrada a Deus. E aí ele faz uma distinção no capítulo 5 das obras da carne e do fruto do Espírito. E de modo geral, essas duas coisas, né, as obras da carne e o fruto do Espírito, eles estão ligados justamente aos relacionamentos humanos também. Então ele já começa logo com o fruto do Espírito, que é o amor. E ele fala, vocês estão sendo hipócritas porque ao invés de vocês amarem e suportarem os fardos uns dos outros, vocês têm colocado mais fardo, mais peso na vida das pessoas. Então não façam isso, ó Gálatas. Não sejam insensatos, porque agora nós somos o Israel de Deus. E Deus tem para nós em Cristo Jesus liberdade. E ele fala, mas também não vai usar da liberdade dada por Deus em Cristo para viver uma vida que possa prejudicar você mesmo. Então ele fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para fazer aquilo que os seus apetites desordenados aqui da terra fazem você fazer e depois você mesmo se sente prejudicado. Não é assim? Não há ações que a gente se fala assim, eu sou dono do meu nariz e eu vou fazer. Você faz, depois a sua consciência pesa. Isso, o nome dessa consciência é o Espírito Santo de Deus, que habitando dentro daqueles que creem em Jesus Cristo, vão alertá-los. Opa, isso não era para ser feito. Querido, então a liberdade em Cristo, sabe o que é liberdade em Cristo? É você conseguir dizer para si próprio que certas coisas que te prejudicam, você não quer fazer. E não é eu não posso, porque eu posso, mas eu não quero. Porque se eu fizer me prejudica, me enferma, me deixa para baixo, me deprime. Então eu tenho poder e liberdade em Cristo para fazer escolha. Aquele que não está em Cristo só consegue fazer coisa errada. O que não está em Cristo só consegue fazer o que é mal, porque a sua carne o incita a fazer. E mesmo as suas melhores obras são apenas para garantir o seu bom nome. Enquanto que aquele que tem o Espírito vai produzir fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, lealdade, domínio próprio. E a Bíblia diz, contra essas coisas não há regras, não há lei. Se você vive debaixo da regra do amor, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo,
você vai cumprir a lei. Você já cumpriu as leis, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E claro que você fazendo isso, você segue, por exemplo, os 10 mandamentos. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai fazer uma imagem para adorar. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai colocar qualquer outra coisa no lugar dele, no seu coração e no seu amor. E quando você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai mentir, você não vai trair, você não vai enganar, você não vai abandonar. E essas coisas, se você se ama, você não vai colocar dentro do teu corpo coisas que te prejudiquem, que te firam, que te façam ficar, querido, sabe? Às vezes a gente faz coisas e a gente fala assim, isso aqui não tem problema, dá nada não, né? Essa frase aí da nossa era, dá nada não. E quando vai ver, o nosso corpo entra em problema. Coisas que a gente usa da liberdade para fazer, mas que nos trazem dores. E não é só na consciência não, às vezes físicas até. Então para pensar. O Paulo está ensinando aos membros da igreja de Gálatas a viverem em amor. E falando para eles é simples. É mais simples do que vocês pensam. Porque em Cristo há liberdade. Aquele que vive no Espírito anda em liberdade. No capítulo 6, então, ele termina com este encorajamento. Vamos amar, minha gente. Vamos amar uns aos outros. A Deus sobre todas as coisas. Conheçam quais são as leis de Deus. Para que você saiba que naquilo que você ainda cai, o Senhor Deus vai te dar força. E você vai falar, eu só consigo vencer graças a Deus. E Deus vai te abençoar poderosamente no nome de Jesus. Hoje eu quero orar por você. Você quer aí uma oração? Se você pode, feche os teus olhos, porque eu quero falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco aquele que está agora vendo este vídeo para que seja muito e poderosamente abençoado. Abençoa a sua casa, a sua família, abençoa o seu coração. E mesmo nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo, que esta possa ter alegria e muita paz. Eu te peço, faz isso, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu sou o pastor Silas aqui da IPEI de Rolândia. A IPEI de Rolândia fica na Santos Dumont 1075, no centro de Rolândia. A nossa secretaria fica na Hugo Maria do Vale 422, também no centro de Rolândia. Ou você pode entrar em contato pelo telefone, que também é o WhatsApp, no 43 30 15 27 27. Manda uma mensagem lá, você vai ficar sabendo sobre a nossa programação, marca um horário ali com a gente. Vai ser uma alegria muito grande poder encontrar com você. Também tem as redes sociais do Em Frente, que lá na rede social chama Em Frente Responde. Vai no Facebook, Em Frente Responde, curte a nossa página. Vai no Instagram, Em Frente Responde, segue a nossa página. E vai no YouTube, Em Frente Responde. E também lá você se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha se gostou e vamos estar junto muitas vezes. Quer falar alguma coisa? O WhatsApp do Em Frente é 43991475007. 43991475007. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. E não esquece de uma coisa, eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau!